Tá, pessoal, vamos começar mais essa aula de arquiteturas avançadas. Nós vamos ver a segunda parte, então, sobre memória virtual, tá? Lembrando que nós estamos tratando apenas de paginação, então a parte de segmentação, se você quer ver um pouquinho sobre segmentação, tem aulas lá em arquitetura de computadores, né? E aqui em arquiteturas avançadas a gente está vendo mais o que hoje em dia a indústria adota, né? Então, por isso, paginação. Então, na aula passada, nós já vimos bastante sobre a paginação, né? Pelo menos os conceitos básicos, e nós paramos aqui no passeio completo, né? Onde a gente pega um endereço virtual, que é o endereço gerado pelo processador, né? Teoricamente, e ele vai, primeiro passo é fazer pesquisa no TLB. Se o TLB der um TLB hit, quer dizer então que essa tabela, né, que é o TLB, que é uma cache de traduções mais quentes, né, mais recentes, tá? Se der um hit, então quer dizer que eu tenho aquela tradução. E aí chega um momento que eu faço a verificação da proteção da página, tá? A verificação de proteção é ver se eu posso acessar aquela página. Então, ó, por exemplo, se eu quero fazer uma leitura, eu vejo se eu tenho a permissão de fazer leituras na página. Ou pode ser que aquela página seja de execução e eu estou tentando fazer uma escrita e ela não tem permissão de escrita, né? Ou ainda pode ser que aquela página ela não está mapeada, ela não foi alocada para o meu processo. Então, por exemplo, a página 123, ela não foi alocada, né? Então, se ela não foi alocada, eu não tenho permissão para acessar uma página que não está alocada pelo SO, tá? Então, aí eu poderia ter um protection fault, o que levaria a uma falha de segmentação, né? Então, segue fault lá no meu código e, eventualmente, ele sai, termina a execução, tá? Agora, a maior parte das vezes, eu vou ter um acesso permitido, né? E aí eu faço o acesso ao endereço físico, né? Que pode ser na DRAM ou acesso a cache, né? Maravilha. No caso de um TLB miss, né? Então, nesse caso, eu tenho que fazer o page table walk, né? Que eu tenho que caminhar pela tabela de páginas para encontrar a tradução apropriada, né? Uma vez que eu acho aquela tradução, eu atualizo o TLB e começo novamente aqui, né? Caso o Page Table Walk me diga que a página está no disco, então, nesse caso aqui, eu vou ter um Page Fault, né? É diferente de um Protection Fault. O Page Fault também é uma exceção, que é verificado pelo SO, né? Mas o SO ele recupera depois, né? Então, ele carrega do disco para a memória e depois ele volta à execução do meu código, tá? Então, nota que vai ser necessário reiniciar a instrução que causou esse page fault, né? Então, aquele load, aquele store vai, depois que o SO entrar e resolver o problema, ele volta, tá? Então, nota que o que a gente chama de MMU, né, seria basicamente, deixa eu ver aqui, seria a parte que faz a pesquisa na TLB, né? E a parte que faz o Page Table Walk, né? Esses dois juntos a gente chama de MMU, né? Como eu disse na aula passada, né, o MMU é uma coisa meio que abstrata, né? Mas algumas coisas são bastante físicas, bastante sólidas, que é o TLB, né? E o mecanismo em hardware para fazer o Page Table Walk, tá? Então, o Page Table Walk costuma ser feito em hardware, tá? E quando eu tenho uma página que está no disco, aí eu vou chamar o software para resolver, o SO no caso, tá? Então, essa parte aqui também é em hardware, né? Faz parte da MMU, a verificação de proteção, tá? Então, tudo isso daqui faz parte desse componente MMU, né? Então, o Page Table Walk, a gente imagina que vai ser uma máquina de estados bastante simples, né? Que a partir do endereço base da tabela de tradução, ele vai traduzindo, né? Da maneira que essa tabela for implementada,
Muito bem, a gente vai falar mais sobre formas de implementação mais para frente. Então, vamos falar um pouquinho sobre como que a gente faz a gerência de falta de páginas, tá? Então, o que que é uma falta de página? É quando a página que eu estou tentando acessar não está na memória DRAM, não está na memória principal, tá? Então, assim, ela vai ter que ser trazida do disco, né? E, e como que eu sei aonde que está no disco, né? Então, a tabela de páginas também pode conter o endereço que está no disco. Então, ele vai falar, ó, está presente na DRAM ou no disco. Se estiver presente na DRAM, esse é o endereço físico. Se estiver no disco, está aqui o endereço do disco. Tá? Da forma que tem que ser, né? Base, deslocamento, seja lá como for o endereçamento desse disco. Tá? Nota que quando quem faz o handler, né, quem faz a atuação no momento de um page fault é o sistema operacional, né? Então, eu posso eventualmente... Então, eu tenho o programa A está em execução, ele causou um page fault, quem vai entrar vai ser o SO, e depois que o SO inicia a cópia da memória do disco para a memória principal, né, eu posso colocar eventualmente até um outro programa para executar, um programa B qualquer, até que a cópia fique pronta. Tá? Muito bem. Bom, para eu tirar do disco, né, eu estou trazendo alguma coisa aqui do disco, levando para dentro da memória DRAM. Né? O disco é muito maior que a DRAM. Ótimo. Por isso que a página não está na DRAM, está no disco. Então, na hora que eu estou levando uma página nova, né, aqui para a gloriosa DRAM, eventualmente eu vou ter que pegar alguma página dela e remover da DRAM, tá? Ou remover, ou talvez atualizar para o disco, tá? Então eu vou ter que, né, trocar alguma página, tá? Então, aqui, novamente, eu vou precisar de uma política de substituição, né? Eu posso fazer uma LRU, ou uma política aleatória, né? Então, eu vou fazer essa política em software, tá? Deixa eu ver o que mais. Tá, o modo de endereçamento não traduzido é essencial para permitir que o kernel acesse a tabela de página. Perfeito. Eu acho que é isso. Então, ah, vamos avançando. Tá? Então, a tradução para a tabela de páginas, né, vai ser... A gente tem que imaginar o seguinte, né? Que o kernel, ele vai ter um ponteiro para a tabela de páginas dele, tá? Que seria basicamente em espaço físico, né? E eu tenho o meu programa que vai ter também um ponteiro para a tabela de página dele. Então, cada programa eu vou ter uma tabela de páginas diferente, como a gente já tinha conversado. E uma coisa interessante é que nem todas as entradas vai ter um ponteiro, né? Então, imagina lá que o programador não fez uma lock, né, que ocupasse aquela página virtual, então ela não aponta para uma página física. Então, se o programa tentar acessar aquele endereço, ele vai dar um segfault, né? Então, quase sempre quando é um segfault, a gente consegue imaginar que é um vazamento de memória, né? Eu estou tentando acessar posições de um vetor que eu não aloquei, né? Posições não alocadas de um vetor. Tá? Muito bem. Vamos indo um pouquinho adiante. Tá? Tá. Muito bem. Tá. Então, o ponteiro armazenado em memória primária pode conter endereço de memória primária ou secundária, né? Então, uma entrada da minha tabela de páginas pode conter um endereço de memória RAM ou memória em disco, tá? Ah, tá. E se é um ponteiro armazenado em memória secundária, ele só vai manter em disco. Então, mais ou menos o seguinte, eu tenho essa tabela de páginas aqui, tá? Então, essa tabela de páginas pode ser que parte dessa tabela, então, não existe, tá? Mas pode ser que parte dela não está na DRAM.
parte dessa tabela de tradução está armazenada no disco. Tá? Então, nesse caso aqui, o ideal é que essa tabela de páginas não contenha, né, essa porção da tabela de páginas não contenha um ponteiro para uma página em DRAM, somente para páginas que estão no disco. Tá? Então, muito bem. Tá. Então, a pior coisa que a gente poderia fazer é armazenar no disco partes da tabela que apontam para a memória física, a memória RAM. Tá? Por quê? Olha, eu estou acessando a memória RAM, não consigo traduzir o endereço, a parte da tabela de tradução está em disco, eu vou lá, busco do disco e a memória, a memória que eu quero estava já na DRAM. Tá? Não faz muito sentido isso. Tá? Muito bem. Sobre os algoritmos de substituição, né? A gente, então, vai cair nos algoritmos parecidos com as de memória cache, tá? Agora, o que é interessante agora nós temos mais tempo, então o disco é bastante lento, então enquanto eu estou trazendo do disco, eu posso rodar um algoritmo um pouco mais robusto para entender qual a página melhor para ser removida, tá? É importante a gente pensar que na memória cache, eventualmente é um conjunto associativo, né? Eu tenho poucas opções para remover uma página já existente, né? Então, na memória cache, se a gente lembrar lá, uma memória cache de conjunto associativo de 4 vias, né? Eu só tenho 4 opções para um dado índice, né? Para um dado índice, eu tenho 4 opções apenas de remoção. Ou eu vou remover essa, ou essa, ou essa, ou essa, né? Ou da primeira via, da segunda, da terceira, ou da quarta via. Agora, aqui na memória DRAM é diferente, porque eu tenho a memória DRAM dividido em quadros, né? Page frames. Eu posso tirar qualquer um desses page frames. Qualquer um deles pode ser uma vítima para ser mandado para o disco. Tá? Então, eu tenho que pensar muito bem, né? Eu tenho uma decisão maior agora para ser tomada, né? Não é só entre 4, mas entre 1 milhão, né, de entradas. Tá? Muito bem, muito bem. Então, o ideal é que eu remova alguma página, né, que não esteja registrada no TLB. Então, o TLB não pode conter a tradução para aquela página. Tá? Ou, eventualmente, né, eu removo a página, mas eu vou lá no TLB e removo aquela tradução também. Tá? Muito bem. O algoritmo de substituição, então, é rodado no SO, maravilha. Vamos avançando um pouquinho mais. Então, assim, olhando um pouquinho sobre essas políticas de substituição, né, a gente poderia ter uma substituição aleatória. Afinal de contas, nós temos, sei lá, 1 milhão de páginas. Então, eu posso escolher uma aleatoriamente e jogar fora, né? A chance de eu escolher uma página ruim é baixa, né? Eu posso pensar dessa maneira. Então, isso era utilizado lá no VAX, né, 11.780, e no Intel i86, né, 860. Tá? A gente pode fazer um FIFO, First In, First Out, então a primeira página que entrar é a primeira que sai, né? O problema todo é que esse modelo não é muito bom, porque eu posso tirar uma página que está quente, né? Uma página que entrou há muito tempo, mas ela está sendo constantemente utilizada. Tá? Então, o LRU costuma funcionar melhor, né? E o LRU ele costuma ser implementado com uma aproximação, né? Porque eu saber a ordem exata de 1 milhão de páginas, eu teria que ter uma lista bastante grande para armazenar isso. Então, talvez uma aproximação, né? Talvez eu possa guardar as que são as mais recentemente utilizadas para não remover e remover qualquer uma outra. Tá? Muito bem. Então, falando um pouquinho agora sobre os modos de escrita das páginas, né? Nós temos os modos muito parecidos com o de memória cache, né? O write-through ou o write-back.
tá? O write-through, a ideia é, a cada escrita na memória de RAM, né, eu também vou atualizar a página que está em disco, né? Então, eu tenho uma página que está aqui na DRAM, eu tenho a cópia dela em disco. Então, a cada vez que eu atualizo aqui, eu atualizo a cópia em disco. Tá? Bom, a gente consegue imaginar que é bem ineficiente, porque eu ia ter que mover muitos dados para o disco, né? E, além disso, eu faria escritas pequenas no disco, né? E a gente já falou, o disco ele costuma ser otimizado para páginas de 4 KB, para movimentações de 4 KB. Então, fazer escritas menores que 4 KB não é um grande sucesso. Tá? Agora, o que a gente pode fazer é colocar um bit de modified associado a cada página. Então, na tabela de tradução, né, eventualmente, eu vou ter o ponteiro para a página e também vou ter um bit de modificado. Tá? Então, se aquele bit estiver setado em 1, quer dizer que quando eu for remover aquela página, eu vou ter que atualizar para o disco. Tá? Então, essa é uma ideia bastante comum, né? E bem, funciona bem, né? Bem simples, funciona bem. Tá? Muito bem. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de implementação das tabelas. Tá? Então, a ideia agora é desambiguar um pouco, é diferenciar para a gente, né, as formas de implementar as tabelas. Tá? Então, a gente pode ter uma tabela flat, uma tabela única, né, uma tabela uniforme. Tá? A tabela uniforme quer dizer assim, que eu vou ter a tradução de todos os endereços virtuais para físico. Então, eu vou ter uma tabela, né, que ela vai ser capaz de traduzir até da página 0 até a página de maior número, né? Por exemplo, 4 milhões, se eu tiver com 32 bits. Né? Então, da 0 até 4 milhões, eu tenho aqui. Então, uma grande tabela contígua para todo endereço virtual, né? E essa tabela ficaria armazenada na memória de RAM. Né? Bom, ela ficaria teoricamente armazenada de forma contígua, né, na memória de RAM. Porém, isso daqui não é um grande sucesso, né? Por dois motivos. Primeiro, que eu vou ter que garantir que minha memória de RAM vai ter páginas contíguas para armazenar essa tabela, né? O segundo ponto é que, eventualmente, eu tenho lá as páginas ligado ao binário, ao text, né, que é chamadas, as associadas a, sei lá, as variáveis globais, as variáveis estáticas, as variáveis globais não inicializadas, e até que eu chego no heap, né? E o heap vai crescer para cá e a pilha vai crescer para o outro lado, né? O stack cresce do outro lado. Agora, eu tenho um grande vazio aqui que não foi alocado, né? Um espaço livre de memória. Então, nesse esquema de uma tabela flat, né, uma tabela uniforme contígua, eu estaria gastando espaço para guardar traduções de páginas que eu não aloquei, né? Então, o meu programa tem sei lá, 256 kilobytes, mas a tabela de tradução vai ter em torno ali de 4 megabytes. Né? Então, um programinha minúsculo já teve que alocar 4 megabytes só por causa da tabela de tradução. Tá? Então, o grande sucesso de implementações de tabela flat é você implementar com tabelas hierárquicas, multinível ou radix. Tá? São sinônimos, tá bom? Então, a tabela hierárquica, ou tabela multinível, ou tabela radix, tá? A gente vê, ora, em livro escrito de uma forma ou de outra, né? Alguns artigos científicos, mas entenda como sinônimo, tá? A ideia toda é eu quebrar essa tabela em níveis, tá? A gente já vai ver como funciona, tá? Então, eu vou fazendo nível após nível da tradução, tá? Uma segunda possível implementação seria a tabela hash, tá?
que seria uma tabela de ponteiros para alocar os mapeamentos. Então, seria nada mais do que uma tabela, né, que está pronta para ter ponteiros. Então, no início, os ponteiros estão todos para nulo, né? E, a partir do momento que eu faço uma alocação de uma página, quer dizer, né, eu vou pegar um endereço virtual, então, virtual page number, tá? Eu aplico uma função hash nesse número físico, virtual, né? E eu vou obter uma entrada nessa tabela. Aqui nessa entrada, eu faço uma lock e o que eu vou armazenar é o seguinte: 3 pedaços de informação. Um ponteiro, porque pode ter colisões, né? Então, ponteiro. No caso, ele pode estar apontando para nulo, se a tabela termina aqui, né? O endereço, então, o virtual page number, e o físico, com P, né? Page number. Tá? Então, é interessante, né? Porque aqui nós vamos ter apenas uma tabela de ponteiros e eu vou fazendo a alocação conforme as páginas são alocadas pelo sistema operacional. É dito, né, que essa tabela hash ela é bastante útil para endereços maiores de 32 bits, porque ela vai ocupar menos armazenamento do que a tabela flat. Tá? Agora, do que uma tabela multinível, ela vai ter um ganho, mas não é tão grande assim. Tá? Agora, o que a gente pode fazer ainda para economizar ainda mais espaço é tabelas clusterizadas. Então, em vez do tamanho dessa tabela hash ser o tamanho 0 até a página 4 milhões, né? E aquela função de espalhamento eventualmente vai ter colisões, e está tudo bem com isso, o que a gente vai fazer é uma tabela menor, né? Então, vou fazer uma tabela de 0 até 1 milhão, por exemplo. E aí eu vou ter, em média, se tiver bastante alocações, em média, 4 ponteiros aqui. Tá? Se tiver uma função bem equilibrada. Tá? Então, essa tabela hash, tá? Que pode ser implementada também como tabela clusterizada, né? A tabela clusterizada, então, a ideia é usar mais colisões, tá? Para diminuir o tamanho dessa tabela de ponteiros. E ainda a gente tem a última ideia, que é a tabela invertida. Tá? A tabela invertida, ela, em vez de ter o tamanho da tabela ser o número de páginas virtuais, ela vai por outro caminho. Ela tem o tamanho da tabela é o tamanho da minha memória de RAM, ou seja, a quantidade de page frames. Tá? Então, a quantidade de page frames vai ditar o tamanho dessa tabela. Tá? E essa tabela aqui, então, ela é endereçada, indexada pelo endereço físico. Tá? Physical address. Eu ficou no meio do caminho aqui, né? Endereço físico. Tá? Então, o endereço físico, e ela diz qual que é o endereço virtual. Tá? Então, ela é invertida. Tá? Vamos dar uma olhadinha mais como que seria a implementação de cada uma delas. Tá? Então, a tabela de páginas hierárquica, né? A gente tem a raiz da tabela de páginas, tá? E ela vai ter o primeiro nível de tradução. Bom, depois do primeiro nível de tradução, eu vou para o segundo nível de tradução. Depois do segundo nível de tradução, finalmente eu encontro a página que eu quero, tá? O endereço da página. Tá? Agora, professor, como que faço esses níveis de tradução? Né? Esses níveis de tradução, a gente pode fazer igual, né? Aqui um exemplo de uma arquitetura genérica da Intel, tá? Baseado em Intel, que teria assim, alguns bits, tá? No caso aqui, 10 bits para o diretório de páginas. Então, eu pego os 10 bits mais significativos e acesso o primeiro nível. Esse primeiro nível, ele vai ter, então, naquela entrada, né, naquele índice, vai ter uma entrada falando aonde na memória física está armazenado o restante da tabela. Então, imagina a memória RAM, tá?
Então, eu tenho o registrador CR3, que ele estaria apontando para algum pedaço da memória RAM. Tá? Beleza. Aqui nesse pedaço é onde tem o diretório de páginas. Tá? Então, eu pego aqueles 10 bits e eu endereço uma entrada aqui dentro dessa página que está guardando o diretório de páginas. Quando eu endereçar, aquela entrada vai ter um outro ponteiro. Aquele outro ponteiro aponta falando assim, olha, para você conseguir fazer o restante da sua tradução, você então agora acessa essa outra pedaço de tabela, tá? E usa isso daqui como índice, como deslocamento. Então ele vai, aqui está a entrada. Então agora ele tem um PTE, ele tem um ponteiro, né, para a página realmente física. Agora ele vai apontar para outro lugar. Então ele aponta para um terceiro lugar na memória RAM, que é onde finalmente a minha página está. Bom, se minha página física está aqui, né? Então, agora eu uso o deslocamento, os bits de deslocamento, para ver o dado onde está. Eu quero esse dado aqui. E aí eu retorno. Tá? Então, aqui seria onde está armazenado o diretório de páginas. E aqui seria onde estaria armazenado a tabela de páginas. Muito bem. Então, essa é uma visão da implementação hierárquica. Agora, conforme eu vou tendo mais bits aqui, ou dependendo do tamanho da tabela de páginas, do tamanho das páginas, desculpa, eu vou precisar de mais níveis de indireção. Tá? Um exemplo seria esse daqui, ó, do Spark V8. Tá? O Spark V8, ele tem lá o... Primeiro, né, ele tem aqui o registrador de contexto, né? Então, o registrador da tabela de contexto, ele fala todos os processos que estão rodando no SO, e aí eu tenho como se fosse o PID. Então, o PID diz onde nessa tabela aqui vai estar o início. Aqui seria às vezes, do CR3 lá da Intel. E esse cara vai manter a informação igual que mantém lá o da Intel CR3. Tudo bem. Aí ele tem o primeiro nível de indireção, o segundo nível de indireção, até o terceiro nível de indireção. Tá? E aí, com o terceiro nível de indireção, eu chego na memória física. Então, imagina só que eu tenho agora 64 bits. Se eu tenho 64 bits, eu vou ter mais níveis de indireção aqui. Então, sei lá, vou ter 5, né, níveis nesse page table, nesse page walk, né? Então, aí começa a fazer sentido por que se chama page walk, né? Eu tenho que caminhar nessa tabela, tá? Então, essa daqui é a tabela hierárquica, né? Também conhecida como tabela multinível ou tabela radix, tá? Muito bem. A segunda implementação, então, é a tabela com hash, tá? Um exemplo é implementado no PowerPC, tá? Então, lá no PowerPC, a gente pega o número da página virtual, a gente aplica uma função hash. Essa função hash, junto com o endereço base da tabela, onde que a tabela de tradução está armazenada, eu somo esses dois caras e eu vou ter, então, uma entrada na tabela e eu vou pesquisar ela, tá? Então, nota que aqui tem uma implementação um pouco diferente, né? Onde lá no PowerPC a tabela hash tinha de 2 a 3 vezes o número de páginas físicas, tá? Deixa eu ver o que mais. Bom, ele vai acessar um slot, né? E verificar nos ponteiros daquele slot, tá? Nesse caso aqui, não contém um ponteiro para uma entrada, né, no PowerPC. A ideia toda é eu conter um endereço de vários slots que eu posso guardar a tradução. Agora, se nesse caso aqui eu quiser acessar a página e a página virtual que eu estou tentando traduzir não case com nenhuma desses slots,
Aí eu faço uma outra função hash alternativa para achar um outro slot válido e eu vou tentar, naquele próximo slot, então, sei lá, 8 entradas no slot, em alguma das 8 entradas, se a tradução está lá. Tá? Então, nota que essas etapas todas são feitas em hardware. Por isso que a gente não usa um malloc da vida. Né? Então, eu aplico o hash e percorro, teoricamente, aqui apenas 8 entradas para achar a tradução. Tá? Acessar 8 entradas, né, contíguas é muito mais rápido do que acessar 4 níveis de memória, né? 4 endereços diferentes de memória, bem diferentes de memória. Tá? Essa que seria a ideia. Agora, o problema todo é se eu tiver muita colisão, eu vou ter que usar uma outra função de espalhamento. Essa outra função vai me levar para outra região de memória. Essa outra região de memória pode também estar com bastante conflitos, e assim por diante. Tá? Então, como eu vou ter os conflitos, eu preciso, então, da endereço virtual e do endereço físico. Tá? Eventualmente, alguns endereços virtuais vão estar apontando para nulo, né? Não vão estar apontando para um endereço físico, quer dizer que não houve malloc daquele endereço. Tá? Eventualmente, né, os endereços que não sofreram malloc, eu nem vou guardar uma entrada, né, nessa tabela hash. Tá? Muito bem. E a última implementação seria a tabela de páginas invertida. O conceito da tabela de páginas invertida, o primeiro conceito é o seguinte, que em vez de eu ter a tabela de tradução do programa A, a tabela de tradução do programa B, a tabela de tradução do programa C, eu não vou ter várias tabelas, eu vou ter apenas uma. Tá? Então, aqui vamos supor que é o do programa A, do programa B e do programa C. O que as tabelas normalmente guardam, e o tamanho das tabelas, as tabelas têm um tamanho igual ao número de páginas virtual, né? Número de virtual pages. Tá? Então, aqui, número de virtual pages. Número de virtual pages. A gente entender um pouquinho melhor essas tabelas, né, a tabela invertida, vamos só pensar em outro conceito. O conceito que a gente tem tratado até agora, né, qual que é? A gente pegar, né, a gente pegar aí, dado o endereço virtual, eu uso ele para indexar, no caso da tabela flat, né? Eu uso ele para indexar a tabela de tradução. E a tabela de tradução contém, então, aqui dentro, né, o ponteiro para onde está na memória física. Tá? Agora, na tabela de páginas invertida, é bem diferente. Então, em vez de eu ter o programa A, B e C, o que eu vou ter é apenas uma tabela. Essa tabela aqui, ela tem de tamanho o mesmo número de physical pages. Tá? De physical pages. Então, quer dizer, é a mesma quantidade de frames da minha memória RAM. Tá? Então, isso daqui são os frames. Beleza. O que cada entrada contém? Ela vai conter o PID. O PID é o que identifica se é o processo A, ou se é o processo B, ou se é o processo C que está armazenado naquele frame. Então, basicamente, o que essa tabela diz é o frame 0. Ah, o frame 0 está aqui. O que está armazenado no frame 0? Ah, é uma página do programa B. Mas qual página? Ah, é a página virtual 12. Então, a entrada 0 da memória RAM contém a página virtual 12 do processo B. Então, na hora que eu quero fazer uma consulta, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pegar a minha página virtual e vou ter que pesquisar ela em toda a tabela de tradução, em toda essa tabela de páginas invertida. Uma vez que eu achar a entrada, ou o VPN aqui dentro, o mesmo número, então eu já sei que aquela página virtual está no IESMO frame da minha memória física. Tá?
E além disso, né, eu tenho o PID, que eu tenho que casar com o PID do meu processo, para verificar se eu estou acessando a página correta. Tá? Então, a tabela de páginas invertidas é interessante, né? Mas ela não é um grande sucesso, né? Por vários motivos, porque eu tenho que fazer essa pesquisa aqui bastante grande. Em geral, ela era implementada em processadores muito antigamente. Tá? Depois, né, a gente fica ali entre a tabela de páginas hierárquica ou a tabela de páginas hash. Tá? Muito bem. Então, como que a gente pode dar suporte a tamanho variável de páginas? Então, a gente tem falado, né, bastante que a página tem 4 KB, né? E esse é meio que um padrão da indústria, sabe? Né, todo mundo usa tamanho de 4 KB. Mas não necessariamente todos os programas se beneficiam de páginas de 4 KB, tá? Isso talvez esteja ligado mais a questões históricas de retrocompatibilidade, alguma coisa assim, né? Um legado, um sistema legado, do que realmente a melhor escolha atual. Tá? Então, eu duvido que 4 KB seja a melhor escolha atualmente. Tá? A gente poderia fazer um estudo sobre isso. Mas o que tem se feito, então, em vez de mudar abruptamente para um outro tamanho de páginas, é dar suporte na tabela de paginação ao tamanho variável, né? Também chamado de huge pages, páginas enormes. Tá? Então, a ideia é, imagina só que eu tenho a tradução hierárquica. Tá? Então, aqui na tradução hierárquica, deixa eu tentar desenhar aqui. Aham. Então, eu tenho o registrador que aponta para o início da tradução, né? Então, aqui seria o diretório de tabelas, né? Diretório de tabelas. E aqui seriam as diversas tabelas de páginas, né? Beleza. Então, imagina só, eu tenho algumas partes do diretório que não tem ponteiro para uma tabela de páginas. Por quê? Olha, porque não foi feito uma lock. Então, a região ali entre o heap e o stack, por exemplo, né, não vai ser malocada, não vai sofrer malloc, então não vai estar aqui. Ah, muito bem. O que eu faço quase sempre eu pego o ponteiro para fazer a tradução parcial, aí eu acesso uma tabela de páginas que ela, enfim, tem a tradução, né, para a página final, tá? Agora, o que eu posso fazer é, e se eu não tiver um ponteiro para uma tabela de páginas, mas eu já tenho um ponteiro para a memória de RAM? Ora, então quer dizer que naquela região eu não tenho várias páginas de vários processos, eu tenho apenas uma página bastante grande. Tá? Então, o tamanho dessa página aqui é o tamanho da página multiplicado pelo tamanho dessa tabela de tradução. Basicamente é isso. Tá? Então, se uma tabela, né, se uma página ela tem aqui 4 KB, se eu não estou usando esses 10 bits aqui, né, de tradução, então, eventualmente, eu estou tendo páginas agora de 4 megabytes. Então, é interessante, porque eu tenho dois tamanhos agora. Eu posso, algumas páginas terem 4 KB, outras páginas terem 4 megabytes. Tá? Então, tudo que eu preciso é de alguns bits de controle extra aqui, falando que, olha, o próximo endereço que você vai ter não é para uma tabela de páginas, não é para uma tabela de tradução. Não, não. É já a tradução direta. E isso daqui é uma huge page. Então, a depender da quantidade de bits e a quantidade de níveis aqui, eu posso ter um tamanho variado de páginas, né? Então, se eu tenho somente 2 níveis de tradução, eu vou ter ou 4 KB ou 4 megabytes, por exemplo. Agora, se eu tenho 3 níveis, daí eu
vou ter uma variação maior, né? Que seria a união desses bits aqui. Então, nota que para essa página de 4 megabytes, para eu achar um valor lá dentro dela, né? Todos esses bits aqui, todos eles, são interpretados como deslocamento, como offset. Então, tudo isso daqui é o offset para eu endereçar lá dentro. Tá? Então, é bacana, porque eu faço uma pequena mudança na tabela de páginas e eu consigo dar suporte, então, a páginas bastante grandes, né? Que é uma ordem de grandeza, né, do tamanho atual. Tá? Muito bem. Agora, o último assunto, né, que eu queria tratar é sobre como que fica o encaixe da memória cache, tá? Ah, conectada à memória virtual. Tá? Então, assim, a tradução de endereço no pipeline do nosso processador fica mais ou menos assim, né? O PC, ele é um endereço físico, ou virtual, né? Então, é um endereço virtual. Ele é traduzido pela TLB, muitas vezes, né? E a cache vai estar com endereços físicos já. Opa, escrevi um V aqui errado. Né? Então, aqui a tabela, a cache estaria com endereços físicos porque passou pela TLB já. Tá? Então, nota que se eu estiver apontando para o PC estiver apontando para um endereço que não foi alocado ou que não tem permissão de execução, eu vou ter uma violação de proteção. Tá? Muito bem. E aí passa para decode, passa para execução. Então, o pipeline, ele aumentou, né? Não que tenha estágios a mais no processador, mas agora, quando eu mando o PC, eu eventualmente demoro, sei lá, um ciclo para fazer a tradução, mas um ciclo para acessar cache, no melhor caso. Um ciclo para acessar TLB de dados, um ciclo para acessar cache. Então, aquilo que era um estágio só, agora quebrou em dois estágios, né? Então, assim, eles podem ter, pode impactar, né, na quantidade de estágios, tá? Ou então eu vou ter que reduzir um pouco o clock para que o acesso à TLB caiba junto com o tempo do clock, né, para acessar cache também. Tá? Ah, muito bem. Deixa eu ver o que mais. Então, os tratadores em software precisam de exceções reinicializáveis. Então, nota que eu preciso de exceções precisas, porque se eu tentei acessar um endereço de memória que eu não tenho permissão, eu tenho que desfazer todas as instruções para trás e carregar o sistema operacional, e depois eu tenho que ter como reiniciar, né? Isso daí. Reiniciar a execução do meu software daquele ponto que causou o TLB miss, ou que causou o page fault, ou a falha de proteção. Muito bem, eu acho que era isso que eu tinha que falar aqui. Vamos avançando. Então, a memória cache, ela pode, teoricamente, ser posicionada antes da MMU ou depois da MMU. Ou seja, se for antes da MMU, ela vai ter endereços virtuais. Se ela for depois da MMU, ela vai possuir apenas endereços físicos. Tá? Então, bom, se eu tenho apenas um processador na minha máquina, eu posso tranquilamente fazer a cache antes da MMU, né? Eu acho que não teria grandes problemas. Agora, se eu estou trabalhando num ambiente com múltiplas threads, o, né, eu vou precisar manter a coerência de cache, então é bom que as caches tenham endereço físico, tá? Então, se a gente pensar naqueles processadores com simultâneos multithreading, né, que no simultâneos multithreading, a cache vai conter dados de dois processos diferentes. Então, é importante que eu tenha como diferenciar os dados entre o programa 1 e o programa 2. Então,
endereço físico faz bastante sucesso. Tá? Alguém pode falar assim, professor, mas se eu coloco a cache depois do MMU, quer dizer que eu tive um impacto num estágio a mais no processador, no pipeline. É verdade, né? Ou um atraso no caminho crítico. É verdade, tá? Isso pode acontecer. Tá? Agora, quando eu tenho uma cache endereçada virtualmente, toda vez que eu faço a troca de contexto entre os processos que estão em execução, eu tenho que pegar ela e limpar ela toda. Eu tenho que zerar todos os dados que tem endereço virtual. Por quê? O programa A tem um endereço 100 e o programa B pode estar querendo também acessar o endereço 100 depois. E esse cara é diferente desse outro cara aqui. São endereços virtuais, ou seja, são dados distintos. Tá? Então, o grande sucesso, né, vai ser a cache endereçada fisicamente. Tá? Além disso, a gente tem problemas de aliasing devido ao compartilhamento de espaço quando a gente tem endereço virtual. Tá? A gente já vai falar mais de aliasing daqui a pouquinho. Tá? Muito bem. Então, grande sucesso, endereço físico. Tá? Muito bem, deixa eu ver se falta. Então, se eu coloco a cache antes da tradução, a cache vai conter endereços virtuais. Apenas os dados daquele processo pode estar presente na cache, senão eu vou estar acessando dados errados. E cada troca de contexto eu tenho que limpar, invalidar todos os dados da cache, eventualmente fazendo o write back. Né? Quando eu coloco a cache depois da tradução, até a cache contém dados reais ou físicos, eu vou ter uma superposição entre a tradução e acesso a cache, então a gente já vai falar dessa superposição aqui, tá? E a gente vai falar das soluções também. Então, o que é essa superposição? Tá? A superposição é o seguinte, se eu pegar a visão do MMU ou da TLB, né? Então, que é a visão da MMU, né? Que a gente está tratando até agora. A visão da MMU é um endereço virtual é quebrado em endereço em página e offset daquela página. Agora, se eu olhar a visão da memória cache, se a gente lembra ainda como funciona a memória cache, a gente vai lembrar que a memória cache precisa de um index, quase sempre, né? De um index, de um tag e de um offset. Tá? Então, a primeira coisa que a memória cache precisa é o index. Os bits de index são utilizados para acessar a memória cache, e só então que eu acessei aquela linha ou conjunto associativo da cache é que eu vou fazer a verificação do tag. Então, o tag é o segundo dado que eu preciso. Por outro lado, a TLB, o primeiro dado que a TLB precisa é a página virtual. Só depois que ela tem a página virtual traduzida é que ela vai usar o offset. Ela vai usar o restante. Tá? E nota, o offset ele não precisa ser traduzido. Né? Apenas essa porção aqui precisa de tradução. Né? O restante é o mesmo, não tem tradução. Então, olha só que interessante. Se eu fizer essa divisão aqui de uma maneira bem inteligente, né, eu vou fazer o seguinte: o index pode ser acessado na cache, mesmo sem eu ter a tradução da tabela virtual, da página virtual. Por que que eu posso fazer isso? Ué, muito simples, porque eu estou pegando parte dos bits que pertence ao offset. Tá? Então, aqui, ó, imagina que esse quadrado preto aqui é o endereço que o processador quer acessar. Então, esse endereço que o processador quer acessar, ele tem duas visões, a visão da cache e a visão da MMU. Né? Se do lado da MMU, o offset, né, esses bits de offset coincidirem com os bits de index e o bit de offset, é o melhor dos mundos. Por quê? Eu posso acessando a cache, ao mesmo tempo que eu acesso a TLB. Na hora que eu tenho a página física, só que eu preciso verificar com a tag. Então, nesse momento, para eu saber se foi um cache hit ou não,
Aí eu já vou ter traduzido a TLB, né? Traduzido pela TLB. Então, aqui é muito interessante, que eu tenho uma sobreposição de execução da cache com do acesso à TLB. Bem, agora, a gente precisa pensar nos impactos que uma mudança no tamanho da página vai ter. Tá? Então, olha só, se eu estou trabalhando com páginas de 4 kilobytes, eu estou falando que o padrão da indústria é página de 4 kbytes, né? Então, eu vou ter do bit 0 até o bit 11 aqui. Tá? Se eu estou trabalhando na minha memória cache, né, com endereços de 64 bytes, quero dizer, com linhas de cache de 64 bytes, o tamanho da linha de 64 bytes, então esse offset ele tem que ter a quantidade de bits apropriada para endereçar qualquer um dos endereços de 64 bytes. Se minha memória é endereçada a byte, eu vou precisar do bit 0 até o bit 5. Então, os 6 primeiros bits é de deslocamento da linha de cache. Os 12 primeiros bits, né, são de deslocamento da página. O que quer dizer é que agora eu tenho 6 bits aqui que eu posso utilizar sem traduzir. Antes da tradução ocorrer da TLB, eu posso usar esses 6 bits, porque eles não precisam ser traduzidos. Agora, se eu quiser usar 7 bits, daí eu vou precisar um bit, então esse sétimo, ele faz parte da página virtual. Eu preciso saber para qual bit aquele bit específico foi traduzido. Tá? Agora, nota, se aqui é 1, aqui só tem duas opções, ou é 0 ou é 1. Se aqui é 0, aqui só tem duas opções, ou é 0 ou é 1. Né? Então, eventualmente, eu posso, sei lá, acessar duas linhas da cache, para não precisar esperar essa tradução ocorrer. E só depois eu vejo qual linha que eu quero usar. Poderia fazer isso, né? Então, eu abro a linha iniciando em 0 ou 1, né? E depois eu escolho qual que realmente foi efetiva. Então, se a gente olhar um processador moderno e nós olharmos o tamanho da página, né, da página virtual, e nós olharmos a geometria da cache L1, né, principalmente a de dados, nós vamos ver que tem um casamento perfeito, sabe? Os 12 primeiros bits são usados para indexar a tabela, a cache, né? E a tag são todos os demais bits aqui. Tá? Então, isso é feito aumentando, por exemplo, o conjunto associativo. Tá? Então, eu quero aumentar a cache, eu quero usar mais bits. Não preciso usar mais bits. Eu aumento o conjunto associativo e eu estou dobrando o tamanho da cache sem precisar de mais bits de índice. Tá? Então, basicamente, é isso, né? Sobre as caches. Então, assim, o tempo de acesso, nós temos várias combinações, tá? Eu listei aqui as 6 combinações possíveis, tá? Supondo que a cache é endereçada com um endereço físico, ou seja, depois da TLB. Então, vamos ver os casos aqui, né? Eu tenho o endereço da página está no TLB, TLB hit, então eu já consigo a tradução e o bloco está na cache. Então, eu quero que esse caso aqui, né, seja o mais comum, sabe? Esse daqui é o caso que eu quero que seja o mais comum. Muito bem. O que pode acontecer algumas vezes eu tenho a tradução na TLB, mas o bloco está na memória principal. Então, esse é o caso segundo mais comum. Né? Agora, pode ser que a tabela de páginas está na cache, não está na TLB. E o bloco está na cache também. Então, para eu fazer o Page Table Walk, vai ser mais rápido, porque aquela tabela, aquela
pedaço da tabela de páginas está na cache. Então, maravilha. Então, vamos supor aqui, né, alguns tamanhos. Então, aqui seria, sei lá, um ciclo para traduzir a TLB, mais um ciclo para traduzir, para achar o dado na cache. Né? Em 2 ciclos está resolvido. No segundo caso, um ciclo para traduzir, mais, sei lá, 200 ciclos para acessar DRAM. Ok. No terceiro caso, quando a page table está na cache, então vamos supor um page table walk de 2 níveis, né? Então eu vou ter 2 ciclos para fazer o page table walk, mais um ciclo para acessar o dado que está na cache. Agora, se o page table walk é feito na cache, mas o bloco está na memória principal, vai ser 2 ciclos mais, sei lá, 200 ciclos da memória principal. Se esse é o tempo médio, né? Ótimo. O que mais? Agora, e se a tabela de traduções estiver na memória principal e o bloco está na cache? Bom, nesse caso, eu vou precisar de 2 page table walk de 200 ciclos, vamos supor que os 2 níveis estão na memória principal, mais um ciclo de cache. Agora, a gente pode ter tudo na memória principal. Então, seria algo como 3 vezes 200 ciclos. Claro, a gente pode pensar, né? Aqui são as combinações de TLB. Agora a gente pode ver quando tem um page fault, né? A página está no disco. Aí a gente vai ter, né? Sei lá, a tabela de tradução está na DRAM, mas o dado está no disco. Então vai ser 2 vezes 200 mais o tempo do disco, né? Tempo do disco. Então, vai tendo outros casos aí cada vez mais lentos. Muito bem. Então, vamos avançando um pouquinho, tá? Então, aqui seriam os casos possíveis, tá? E alguns casos impossíveis, né? Por exemplo, a gente tem um TLB hit e um page fault, né? Então, não faz sentido eu ter um page fault e estar guardando aquela tradução, tá? Ou ainda, tudo bem, eu tenho um page fault, mas eu tenho um dado que está na cache ainda. Tipo, por que que aquele dado tá quente, a cache acha que aquele dado tá quente, mas a, a- aquela página foi pro disco, né? Não deveria acontecer isso, tá? Então, na hora que eu jogo pro disco alguma página, o ideal é que eu faça realmente a invalidação dela, né? Tudo bem. Então, agora vamos falar um pouquinho de um outro assunto que é o aliasing de endereços virtuais, tá? O Alias em endereços virtuais, primeira coisa, algumas vezes nós vamos ter 2 páginas virtuais compartilhando uma mesma página física. Então, por exemplo, 2 processos, a página de 2 processos estarem apontando para a mesma página física, tá? E eu fui no outro dia conversar com o professor de sistemas operacionais e perguntar, mas para ele me lembrar, né? Mas quando que isso vai acontecer, né? E ele começou a citar vários casos, né? Então, um dos casos é quando eu tenho uma biblioteca linkada dinamicamente. Então, a minha biblioteca está aqui, por exemplo, o glibc está aqui, né? E eu tenho 2 programas que estão usando a glibc. Então, a página de 2 programas está apontando aqui para a glibc. Então, quando eu quero acessar, sei lá, um printf da vida, eu estou acessando uma página física que é compartilhado com outro processo, tá? Então, esse é um caso que pode acontecer isso daí. Tem outros casos quando eu vou criando processos filho. Um processo pai cria processos filhos. Ele pode criar somente com... Então, eu tenho o processo pai. Esse processo pai ele tem ponteiros, né, para a memória física. Quando eu crio um processo filho, eu posso eventualmente criar somente ponteiros para o mesmo endereço físico. E aí, o que vai acontecer é o seguinte: quando
a gente quer fazer uma escrita, se algum dos processos fizer escrita numa dessas páginas físicas, aí eu faço a cópia dela. Só então eu faço a cópia e ajusto o ponteiro. Tá? Esse seria o segundo caso. Tem mais um caso que é lá de programação paralela, que é, se eu tenho dois processos e eu quero fazer eu peço para o sistema operacional uma área comum de memória para esses dois processos. Então, o sistema operacional vai fazer isso, ele vai alocar uma página física e vai mapear duas páginas virtuais de dois processos para a mesma área física. Então, um processo pode instanciar uma variável i e o outro processo, e escrever na variável i, o outro processo pode ler da variável i. Tá? Isso funciona também. Tá? Agora, a ressalva é, eu não posso fazer lista encadeada aqui. Teoricamente, não vai funcionar. Tá? Então, listas encadeadas com esses dois processos compartilhando a mesma área de memória. Tá? Isso daqui é bem útil, por exemplo, lá na implementação de MPI. Né? O MPI ele verifica se dois processos, o processo 0 e o processo 1 estão na mesma máquina, então, em vez de ele usar toda a pilha de rede, né, do protocolo de rede para comunicar um com o outro, ele faz uma página física compartilhada entre duas páginas, entre dois processos. Tá? Então, ele faz um comunicador ali entre esses dois camaradas. Então, quais problemas podem acontecer aqui? Alguns problemas se eu tiver a cache endereçada com endereços virtuais, eu vou ter basicamente na minha cache duas cópias do endereço físico, né? Sendo o endereço somente leitura, tá tudo bem. O problema é se alguém quiser tentar escrever. Se eu tentar escrever, eu não vou conseguir manter a coerência com a outra página virtual, né? Porque são páginas virtuais distintas. Então, uma escrita não leva a escrita na outra. Então, eu teria uma incoerência na minha cache. Tá? Então, uma solução disso é ou usar endereços físicos ou proibir a existência de aliases na cache. Tá? Uma solução é a solução em software, né? Fazer com que o endereço dessas páginas seja tal qual quando as duas estiverem mapeadas na mesma página, elas ocupem a mesma entrada na cache. Com isso, só uma endereço eh, virtual vai estar presente na cache, né? Porque ou eu coloco uma, ou eu coloco a outra página virtual. Tá? Então, essa seria uma forma de resolver. Tá? Bom, quando a gente tem endereçamento físico, né, esses problemas já não aparecem. Bem, então, avançando um pouquinho mais, tá? A visão geral seria mais ou menos isso, né? Eu tenho o processador gera endereços virtuais, o endereço virtual é traduzido pela MMU, ou pela TLB, ou pelo Page Table Walk Unit, né? Com isso, eu consigo o endereço físico é qual eu acesso a cache, né? Se for um cache hit, os dados já voltam diretamente para o processador. Se for um cache miss, eu tenho que ir na memória principal. Na minha memória principal, eu vou ter, por exemplo, em dois níveis de hierarquia, eu vou ter o diretório de páginas e a tabela de páginas e as próprias páginas, né? Então, diretório e a tabela é para a tradução e a tabela, as páginas de verdade são os dados, as informações úteis, tá? Eventualmente, algumas páginas estão em disco, tá? Então, eu vou ter o endereçamento no disco, tá? Lembrando que as páginas que estão na memória, eu tenho uma equivalente no disco. Então, uma entrada na minha tabela de páginas tem que ter tanto o endereço para a memória RAM, tanto para o endereço disco, né? Então, nota que
A própria tabela já tem que ter os dois endereços para quando eu fizer um swap, eu saber onde guardar. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para hoje, dessa aula.